Queridos irmãos e irmãs, começamos hoje a ler o capítulo 10 de São João, a partir do versículo 1. E aqui o Evangelho começa com esta frase de Jesus: em verdade vos digo. É muito interessante porque não é uma frase que habitualmente é usada no início de um discurso. Geralmente Nosso Senhor está falando, e aí ele diz, em verdade vos digo. Na verdade, essa tradução em verdade vos digo, é uma tradução que simplesmente quer dizer: agora eu vou lhes dizer algo que realmente é importante. No latim, como no grego, simplesmente se diz amen, amen, no latim dico vobis. Ou seja, eu quero lhes dizer algo agora importante, prestem atenção. Quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Como era um redil nos tempos de Jesus? Um redil geralmente era uma construção redonda ou quadrada, murada de pedras, que tinha uma abertura superior e um teto. E era guarnecido de uma porta, pela qual as ovelhas entravam quando o pastor as conduzia para dentro, ou saíam quando o pastor as conduzia para fora. Então Jesus diz que quem não entra pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. É muito interessante porque aqui nós podemos ter uma referência à encarnação. Ou seja, Deus se fez homem. Ele entrou pela porta da encarnação na história da humanidade. Agora, quem entra por outro lugar, é ladrão e assaltante. E aqui nós podemos ter uma figura do demônio, que não é deste mundo, que não nasceu aqui, que não tem direitos legais aqui, mas que atua de maneira desonesta. É ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre. E as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. É muito interessante aqui que Jesus diz: quem entra pela porta é o pastor. A esse o porteiro abre. Quem é o porteiro? Nós estamos lidando com imagens difíceis de decifrar. O porteiro aqui pode ser entendido como uma imagem do Espírito Santo. O porteiro pode ser entendido como uma imagem dos apóstolos, que abrem as portas para o verdadeiro pastor, que é Cristo. Existem algumas menções no Velho Testamento que criticam, por exemplo, a atitude de alguns porteiros. Porque o porteiro, ou seja, aquele que carregava as chaves nos ombros, era o superintendente da casa. Então o profeta Isaías, por exemplo, menciona um porteiro que não cumpriu a sua missão.
possivelmente Nosso Senhor está falando mais especificamente dos apóstolos. A esse, ou seja, ao pastor, o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. A voz do pastor é essa graça que entra em nós, pela qual nós reconhecemos Deus. O próprio São Paulo diz que o mesmo Espírito atesta, testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, a voz do pastor é o Espírito, que de algum modo nos faz reconhecer Cristo, que nos chama pelo nome, ou seja, de maneira individual, e as conduz para fora. É muito interessante esse verso. Conduz as ovelhas para fora. Não diz que conduz as ovelhas para dentro. Depois, Jesus falará disso. Mas, nesse verso, ele diz que o pastor conduz as ovelhas para fora. Aqui, possivelmente, nós temos uma pequena referência ao Êxodo. Porque o Êxodo, a palavra Êxodo, significa saída. Então, o pastor as conduz para fora, porque só o pastor é capaz de libertar as ovelhas, de levá-las por um caminho de completa liberdade. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas vão seguindo a voz. Elas vão seguindo os impulsos do Espírito. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ou seja, Jesus está introduzindo um novo elemento, e nós temos que nos lembrar que Jesus está aqui no capítulo 10º, em plena festa dos tabernáculos, no Templo de Jerusalém. Isso é muito interessante, porque no capítulo 7º ele chega para a festa dos tabernáculos. Depois, no capítulo 8, ele tem toda uma discussão acerca da verdade, da luz, etc. No capítulo 9, ele cura o cego de nascença. E aí nós temos mais uma vez o tema da luz, etc. E aqui nós temos Jesus, no capítulo 10º, falando sobre o pastoreio. Nós temos que lembrar que no capítulo 9 havia toda uma investigação feita por parte dos sacerdotes de Jerusalém sobre a cura dos cegos de nascença. E como aquela conversa foi uma conversa estranha, em que não havia entendimento. Pois é, as ovelhas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. De algum modo, Jesus tira as ovelhas para fora, libertando-as daqueles maus pastores, daqueles que, de fato, não as conduziam para a fonte de água viva, que ele apresentou no começo do capítulo 7º. Então, no versículo 6 diz, Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Quem não entendeu? Jesus está no templo, durante a festa dos tabernáculos. Possivelmente, o evangelista está insinuando que são os sacerdotes do templo de Jerusalém.
Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Mais uma vez, aqui começam essas afirmações de Cristo, ego eimi, eu sou, ele se apropriando do nome divino, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Mais uma vez aqui, Jesus parece repreender os pastores do povo de Israel, chamando-os de ladrões e assaltantes. Aliás, é exatamente o que o profeta Ezequiel havia feito no capítulo 34 da sua profecia. Capítulo que, segundo os estudiosos, era lido no ciclo bienal das leituras das sinagogas dos judeus do tempo de Jesus, nas proximidades da festa dos tabernáculos e da festa da dedicação do templo, que seria a próxima festa, segundo o Evangelho de São João, na qual Jesus tomaria parte. Eu sou a porta das ovelhas. Isso é muito importante, porque se eu não passo por Cristo, eu não estou dentro do redil de Cristo. Ou seja, o cristianismo é uma religião na qual o homem não inventa a sua salvação. Ele é salvo por Cristo, o que supõe uma obediência da fé. Eu preciso receber a mensagem revelada como verdade sobrenatural comunicada por Deus. Eu preciso passar pelos sacramentos de Cristo, instituídos por Ele. Eu preciso passar pela porta da obediência aos seus mandamentos, da obediência à igreja. Eu preciso ser uma ovelha que entra pela porta, que não está cheia de artifícios, de malandragens, de caminhos alternativos, de atalhos, de buracos. Hoje existe tanto disso. Todo mundo quer inventar uma igreja para chamar de sua, um catolicismo para chamar de seu. Mas nós temos que passar pela porta da igreja real, não daquela que existe apenas na nossa cabeça. O cristianismo é uma religião de obediência. Obviamente não de uma obediência irracional, mas de uma obediência na fé, em que nós todos nos submetemos aos mesmos meios de salvação. Só quando eu passo pela porta, que é Cristo, ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então o movimento da cena é, primeiro, o movimento de saída de um redil, e depois um movimento de entrada e de saída em outro redil. No redil de Cristo, só existe uma porta de entrada, Cristo. Eu tenho que passar por Ele. Eu tenho que passar pela sua humanidade santíssima. Mas quando eu entro nesse redil, eu percebo que dentro dele eu tenho acesso ao próprio Deus, à própria Trindade divina. Então eu passo a minha vida inteira transitando de Cristo para a Trindade, da Trindade para a humanidade santíssima de Cristo, da humanidade santíssima de Cristo para a Trindade, da Trindade para a humanidade santíssima de Cristo. E é aí que eu encontro o meu alimento. Eu me alimento de Deus em Cristo.
Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. A pastagem das ovelhas de Cristo é Deus. Elas se alimentam de Deus. Elas vivem da vida de Deus. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Esta é a obra do diabo. Pela concupiscência dos olhos, ele nos rouba de Deus. Ele nos sequestra pelo atrativo das coisas do mundo. Pela concupiscência da carne, ele mata a nossa vida sobrenatural. Nós não conseguimos mais entender a fé. Nós permanecemos enclausurados na epiderme, na carne. Mas pela soberba da vida, ele nos destrói. Nos destrói por completo porque o homem soberbo não consegue se humilhar e entender que é preciso inclinar-se diante de Deus. Como diz o profeta Isaías, abra as portas para que entre um povo justo. Eu preciso passar pela porta, mas por essa porta só passa quem é pobre de verdade. Jesus já dizia que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No sentido de que alguém que é soberbo, que é autossuficiente, que se considera a si mesmo já saciado, esse não pode ser salvo. A soberba o destruiu. Ao contrário de Jesus, eu vim para que tenham zoe, vida, e a tenham em abundância. Ele não está falando apenas da vida natural, da vida biológica. Eu já vi muitas vezes esse versículo ser interpretado de maneira naturalista. Então as pessoas dizerem, olha, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Portanto, vamos beber cachaça, vamos para os carnavais da vida, comer até explodir, tenho que ter vida em abundância. Não, não é isso que Jesus está falando aqui. Essa vida é zoe, não é bios. É a vida divina, é a vida sobrenatural. E Ele quer que nós a tenhamos em abundância. Ele não quer que nós a tenhamos de maneira fracionada, que é a grande tentação dos nossos dias. A tentação dos nossos dias é apresentar um evangelho customizado. Ou seja, um evangelho adaptado ao pecado do ouvinte, sem exigências. Um evangelho feito de uma acolhida descriteriosa. E o que acontece? O que eu dou para as pessoas é apenas bios. Você se sente acolhido, você se sente abraçado, se sente aceito, você se sente inserido, incluído. Espera aí, mas Jesus não veio para isso. Ele veio para nos dar zoe em abundância. Ele quer que nós cheguemos à contemplação, à santidade, à abundância da vida de Deus. Ele quer que nós estejamos fulgurados pela luz da fé, que nós estejamos incendiados por esse fogo da caridade. Ele quer que a nossa alma conheça a Deus. É por isso que não podemos sonegar as exigências do Evangelho. E as verdades do Evangelho, eu, graças a Deus, tenho muito amor pelos irmãos não católicos que são cristãos. Mas eu jamais soneguei aquilo que eu creio para, de alguma maneira, me parecer com eles ou dizer a eles que não,
veja bem, é tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu estou dizendo que você pode ter um pouquinho da vida. Um pouquinho. Você pode ter uma parcela, uma fração. Não. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Portanto, é para converter, sim. É para vir para Cristo com tudo, sim. É para ter vida sacramental, é para receber o santo batismo, é para receber a Santa Eucaristia, é para se beneficiar com as maravilhas da graça divina no sacramento da confissão, é para receber os benefícios da intercessão de Nossa Senhora e dos outros santos, é para receber toda a plenitude do Evangelho sem nenhum tipo de reserva. Porque é para ter vida e vida em abundância. Agora, chega, por exemplo, um católico, vindo de um ambiente não católico, cheio de medos, de receios, e aí encontra um irmão que, querendo ser acolhedor e compreensivo, diz para ele, olha, se você tem dificuldade com Nossa Senhora, então faz assim, deixa para lá, não precisa. O importante é pensar na palavra, sei lá em quê. Você tem dificuldade com a confissão? Então tudo bem, deixa para lá. Não importa que o seu arrependimento e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. As pessoas vão dourando a pílula, vão aguando o Evangelho e vão privando as almas da plenitude da vida em Cristo. Não. Se você tem dificuldade com Nossa Senhora, nós vamos resolver isso aqui agora. Nós vamos à palavra, nós vamos ver, nós vamos olhar para a tradição da igreja, nós vamos resolver isso agora. Vamos lá. Porque eu não quero que você tenha só um pedacinho da vida. É a vida em abundância, é a santidade completa. E mesmo nós, que às vezes estamos na igreja, mas nos contentamos com migalhas. É a cena da Cananeia. Jesus diz, não convém tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cães. E a mulher responde, mas mestre, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus disse, mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme pediste. Por quê? Tem muito não católico aí que não está sentado à mesa, mas com as migalhinhas tem enchido o bucho. Enquanto tem tanto católico sentado à mesa e por frescura se comportando como criança caprichosa, renegando o banquete do Senhor, porque quer se satisfazer com todas as distrações desse mundo. O pastoreio, segundo Jesus, é o pastoreio que leva para a igreja. Que nós estamos aqui para anunciar o reino assim, né? Genérico. Não. O Papa Paulo VI dizia, na encíclica Evangelii Nuntiandi, que a finalidade da evangelização é a edificação da igreja. E isso é fundamental. Porque é na igreja que estão os meios de salvação, que com abundância nos levam, não apenas para o céu, mas que nos fazem crescer em santidade já aqui nessa terra. Que o Senhor nos ajude a sermos exatamente como Cristo nos ensina no capítulo 10 de São João. Caso contrário, nós iremos fazer não a missão de Cristo, mas a missão do ladrão, que dá um jeitinho, que faz um gato no poste, que tem as suas artimanhas,
e que termina por roubar, matar e destruir. Roubou a alma para si, tirou a alma de Deus e colocou-a para si e depois a mata e a destrói. A nossa missão é dar essa vida sobrenatural e despejá-la generosamente por todos os lados.